Fala galera, sejam bem-vindos à Rádio Grilo, seu podcast do Mundo Outdoor. E no episódio de hoje a gente vai falar com a Flávia Branco, fundadora do coletivo de mulheres Minas na Trilha, que é sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem como propósito reunir mulheres para a prática de esportes de montanha, como o trail run e o mountain bike. A gente vai falar sobre como e por que o coletivo surgiu, o trauma que ela vem superando através do esporte, escutar histórias bacanas e muito mais. Bora lá? Eu já vou tomar a liberdade de te chamar de Flavinha, tá? Pode, por favor, porque Flávia é muito sério. Não gosto que me Eu chamem de Flávia. Você é de BH mesmo? Sou de BH. Eu tava pensando aqui, eu acho que o Belo Horizontino, assim, ele tem uma predisposição maior a ser corredor de montanha, né? Porque, bom, você andando por BH, assim, a própria topografia da cidade te incentiva a isso, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que mora ali no Santo Antônio. Nossa, eu lembro que saindo da casa dele para ir na padaria, você tinha que literalmente, tipo, subir uma montanha, assim. Então, Aham, é... exatamente. Eu fico brincando que eu comecei no trail run quando eu comecei minha faculdade, às vezes eu saía da faculdade, tipo assim, já lanchava o dinheiro da passagem, saía mais cedo e ia a pé para a escola, em vez de ter que subir de ônibus, aí eu subia a Afonso Pena, porque a Afonso Pena é uma das minhas avenidas favoritas daqui de Belo Horizonte, porque eu acho que você consegue ter os dois extremos em uma avenida só. Se você andar por ela inteira, né? Ela começa lá na rodoviária, onde você tem assim uma realidade bem precária, né, de vida, e aí você vai andando ao longo, assim, você vai vendo vários comércios, aí começa as igrejas, aí vem o parque, aí dali pro parque eu começava a subir, que é quando começa a subir mesmo, né? E aí você vai andando, andando, e as coisas vão mudando. De repente, se você continuar até o final, você chega na Serra do Curral, no bairro Mangabeiras, que a realidade é outra, completamente diferente lá da onde você começou. E aí eu saía da faculdade e com mochilinha nas costas, aí eu ia subindo sem parar, porque eu gostava. Então, assim, eu já subia sem imaginar que um dia eu ia subir tanto assim de montanha na vida. É, legal. Então, eu morei em BH, né, por quase 2 anos, e assim, sou apaixonado com a cidade. E um dos principais motivos é justamente essa questão da topografia, né, tipo, muitas montanhas, e o fácil acesso que você estava, por exemplo, aí descrevendo o percurso que você fazia, que dava na Serra do Curral. Que é essa serra maravilhosa, onde você pode entrar e tem várias trilhas, aí tem umas lagoas que você consegue ver lá de cima, né? Então, assim, eu Sim. acho que esse contato fácil com montanha, esse contato fácil com natureza, é um negócio que torna BH uma cidade muito especial, né? Nossa, eu sou suspeita, assim. E eu acho legal, na verdade, porque a gente aqui pega, que eu gosto, né, particularmente, a Serra do Espinhaço, né, que é aquela pedraiada, assim, e tal. Então, eu gosto muito desse tipo de relevo, de terreno, que acaba sendo um pouco mais técnico. Assim, igual às vezes você vai para algumas montanhas que eu fico brincando que é caminho de vaca. Que é tipo assim, aquela lamaiada e grama e lá não gosto muito não. Gosto é da pedraiada. Bom demais que a gente já entrou no assunto do trail run, então conta pra gente como é que foi o seu começo no esporte. Eu comecei a correr do zero no final de 2017. Eu já estava na faculdade. Eu sempre fui de movimentar e de fazer alguma atividade física a vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa mais agitada, assim. Eu sou coreana. E eu gosto muito de coisas novas também, então, assim, eu sempre fui buscando diferentes tipos de fontes, gosto de beber diferentes fontes, sabe? E aí, na corrida, eu comecei no final de 2017 por inspiração de um amigo que eu ficava vendo no Instagram, e ele postava uns lugares lindos, lindos.
E eu ficava doida. Falava assim, gente, eu vou começar. Queria emagrecer também na época, assim, e tal. Aí eu falei, vou pegar firme nesse trem. E fui insistindo, assim. No início é muito difícil, que eu sempre falo com as meninas, às vezes, que estão começando. Eu falo, gente, é difícil, tem que insistir muito, porque até você chegar nessa vibe de estar curtindo e tal. E até hoje, assim, por mais que eu corra mais, não significa que deixou de ser difícil, né? A gente que vai ficando cada vez mais forte e resistente. E aí eu conheci o Calma Clima, que aí é um grupo, né, de corrida daqui de Belo Horizonte, que eles correm na rua. Hoje, nossa, corre mais de 1.000 pessoas, às vezes, na cidade. É bem legal, eu gosto muito, eu sempre indico para quem está começando a correr, que aí eles correm terça-feira e quinta. Só que antes da pandemia, porque isso foi, né, antes da pandemia, tiveram diferentes fases. O trem era tão grande que às vezes tinha corrida terça, quarta, quinta, e aí eles começaram com o creme, que era uma modalidade de ir para a montanha, porque até então isso não era um mundo meio diferente, desconhecido para mim. Eu nunca tinha tido um contato próximo disso, porque eu nunca tive família do interior, eu já fui em fazenda, eu sempre curti uma cachoeira, mas era um pouco distante, assim, para mim. Eu sempre fui mais da cidade, do rolê, da balada e tal. E aí, Bernardo começou com essa modalidade do creme, que era para ir pra montanha, e eu fui e eu apaixonei, assim, falei, nossa, isso é muito legal. Eu preciso fazer mais vezes. Mas ainda tinha uma certa dificuldade de conseguir ir, né? Porque é difícil, assim, o desconhecido, ou de você conseguir as pessoas, de estar sozinha e tal. Aí tinha umas amigas que a Brígida e a Jana, a gente juntava para poder correr, a gente sempre ficava falando, a gente precisa ir mais, a gente precisa ir mais. Só que acabava que não dava e tal. Aí veio a pandemia, e na pandemia a gente, né, precisava se isolar um pouco mais, né? E assim, para mim, por mais que tenha sido um momento muito difícil, muito triste, muito ruim, eu acho que eu consegui aproveitar bem, de conseguir olhar um pouco mais para mim, de buscar um autoconhecimento, né? A gente tinha que ficar mais isolado e eu ficava comigo mesma, então eu fui me conhecendo mais, me sentindo mais, e aí eu aproveitei essa oportunidade de ir mais para montanha. E aí foi tipo no início de 2021, acho que tipo logo no primeiro domingo, que eu resolvi ir sozinha. E aí eu fui lá com a minha pochetinha, com duas garrafinhas de 150 ml, mais umas paçoquinhas e bananinha, e um sonho de curtir a trilha. E aí foi muito legal, porque eu encontrei várias pessoas pelo caminho que me ajudaram a não me perder, porque eu me perco facilmente. Eu sou meio ruim de localização, até eu conseguir entender e realmente saber das trilhas, foram várias vezes que eu tive que ir. E aí, nesse domingo, eu consegui, no final, assim, morri. Tinha sido a primeira vez, eu acho que eu cheguei a fazer 23 quilômetros, eu demorei muito tempo. Mas foi, assim, sensacional, que foi um marco, assim, para mim, de saber que eu conseguia, que eu podia, que eu era capaz, que dava para fazer. E, assim, foi mágico. Eu me diverti horrores, mesmo estando sozinha. Eu sempre gosto de ir com um sonzinho. Geralmente eu estou escutando música, e no alto astral. E aí foi super legal. E eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Por que eu não faço isso sempre, né? Eu preciso de, tipo, ainda mais que era domingo, e aí minha mãe é católica, e aí tinha essa coisa de domingo ir na missa, né, e tal. Eu ficava assim, gente, isso aqui vai ser a minha missa, sabe? Eu preciso levar, eu gosto disso, me faz bem, eu preciso viver isso religiosamente todo domingo. E aí ficou definido desde então que todo domingo, desde janeiro de 2021, que eu acho que é quando eu comecei a me considerar realmente, assim, do meio do trail run, eu comecei a correr montanha todo final de semana e me perdia. E assim, outra coisa que eu ficava meio assim, eu não vou fazer prova não. Só que eu falava, pô, eu preciso
pelo menos participar de uma para poder falar que realmente eu não gosto de corrida, né? Falar assim, eu já participei de uma e foi paia e tal. Aí, nesse meio termo, eu resolvi participar da Caminhos de Rosa, que foi minha primeira prova em 2021. Foi uma versão pocket. E aí eu fiz 21 quilômetros. E aí eu ganhei a prova. Eu falei, uai, gente, até que legal, hein? Na verdade, eu fiquei surpresa, porque eu não imaginava que eu mandava bem assim, desse jeito. Não, eu acho muito bacana que você trouxe já o Calma Clima, para quem não conhece, né, esse grupo de corrida, que se não é se não é o maior do mundo, é um dos maiores. Então, assim, eu também tive a oportunidade de correr com eles e eu acho incrível, tipo, a oportunidade que você tem de correr pela cidade, conhecer ruas e lugares que você não conheceria e, enfim, quando você vai correndo, a experiência é outra. E aí eu vi também que eles abriram essas vertentes de começar a correr na montanha, então você já teve uma inspiração bacana, né? E aí, enfim, você começou na corrida de montanha, começou inclusive a competir, né? Ganhou uma competição. E como é que foi a ideia do Minas na Trilha? Eu sempre tive vontade, essa ideia. O Calma, antes, tinha, como eu te falei, tinha várias opções de corrida. E aí tinha o Climanas, que foi criado logo quando eu comecei a correr, que aí era o corre no primeira quinta-feira do mês, exclusivo só para mulheres, que aí a gente corria juntas na rua. E eu achava, assim, sensacional. No início eu não conseguia ir sempre, mas quando eu comecei a ir algumas vezes, quem organizava e puxava era a Brígida, que a gente é muito amiga, assim, e eu vi também que tinha poucas mulheres que corria, isso já ficava dentro de mim. Já tinha uma questão do Climanas, que eu achava legal, né? Já tinha uma inspiração ali. Aí eu comecei no trail, sentia essa falta, né? Essa necessidade de ter mulheres. Aí eu conheci um grupo de corrida exclusivo para mulheres dos Estados Unidos, que chama Wild Woman Running. Eu achava super legal, eu mandava para a Brígida e falava, Bri, olha isso, a gente precisa fazer alguma coisa assim, que é legal demais. Só que nada daquilo ainda assim, porque dá trabalho, né? Não é fácil organizar e depositar a sua energia naquilo para dar certo. Eu sinto que geralmente quando as pessoas fazem por modinha ou meio tipo assim, vamos fazer e tal, a coisa não engata. Eu acho que você tem que ter uma coisa ali, um propósito maior. E é só essa questão das mulheres, assim, é muito importante, né, para mim. E esse discurso, né, que a gente tem que carregar até hoje, em pleno século XXI, das dificuldades que a gente tem, dos medos, né, dos abusos que a gente sofre. Tudo sempre esteve presente, né, dentro de mim, essa vontade e tal, assim como acredito que é um sentimento compartilhado, né, entre todas as mulheres. Mas, na verdade, eu só consegui engatar assim mesmo quando eu passei por uma história, assim, na minha vida, que eu tenho várias histórias para poder contar, principalmente pela questão de montanha, que eu adoro, mas tem uma história, assim, que eu corri muito dela durante a minha vida inteira, só que na corrida eu acabei batendo de frente com ela, que foi de já ter passado por um abuso sexual. Eu já fui estuprada, e aí, há muitos anos atrás, e isso tudo veio à tona quando uma amiga minha compartilhou um caso dela comigo, aquilo mexeu comigo e eu fiquei assim, cara, eu nunca queria passar isso, porque a gente se você perguntar para qualquer mulher qual o maior medo dela, ela vai te falar provavelmente alguma coisa nesse sentido. Eu tenho medo de ser estuprada, eu tenho medo de um cara me pegar, eu tenho medo disso e aquilo. E aí, quando eu me vi nessa situação, a única coisa nossa, aí entrei em depressão, porque foi todo um processo, né, até de eu entender tudo que eu tinha vivido, todas as coisas, foi bem, eu entrei em depressão, e na época minha melhor amiga tinha viajado, eu tinha perdido meu emprego, e aí a única coisa que eu tinha, assim, era o esporte e a montanha, e que me salvava. E aí nisso também, eu não compartilhava, né, com as pessoas na época, que eu ainda não sabia muito bem como é que eu ia fazer, tinha uma pessoa ali, outra aqui, e aí eu fui me envolvendo
com a galera do trail muito forte, assim, criando vários amigos que corriam mais que eu, e aí isso era bom, porque era o que me puxava, que eu só tava ladeira abaixo. Aí os meus brothers da montanha vieram e me puxando pra cima sem saber, assim, né, de tudo que estava acontecendo. E aí, nisso, veio... Só que, tipo, eu sentia que eu precisava era de mulheres, assim, para me ajudar nessa situação. Por mais que a galera, os caras, meus amigos, me ajudaram muito. E, assim, na verdade, eu sempre falo que a solução disso está nos homens, né? Então, na conscientização dos homens. E eu acho que a gente tem que ter um diálogo. Tanto que o Minas na Trilha não é uma coisa que a gente vem de brigar e de que somos nós, mulheres. Pelo contrário, a gente veio um grupo primeiro pela questão de apoio. E aí, em janeiro de 2023, eu juntei com algumas meninas e falei, vamos fazer um corre, porque a gente precisa encontrar, a gente precisa estar juntas. Eu tinha essa coisa, eu preciso de ter mulheres comigo, porque eu preciso saber que tá tudo bem. Por mais que, né, eu tava tendo aquele apoio dos caras, apoio pela questão de ajudar, não de deles me falarem o que fazer e tal, mas assim, de estar forte, de me sentir forte, de saber que eu poderia continuar nessa situação difícil, eu queria compartilhar isso com mulheres. E aí foi juntando, daí que eu consegui, que aí veio a minha inspiração, eu falei, opa, agora vai, porque eu preciso, assim, eu até falo com as meninas, tipo, eu nunca precisei do Minas para correr. A gente, né, é um grupo de corrida que nosso propósito é correr, mas eu acho que, para além disso, a gente tem, assim, uma pegada política, e não política partidária, né? É na pegada da gente entender que nós somos mulheres, que nós somos fortes, que nós somos capazes, que nós juntas, né, somos uma potência muito maior e que cada uma pode, né, ir correr atrás daquilo que quer. E aí é interessante também que... outro dia no grupo eu falei com as meninas, a gente estava falando dessa coisa de grupo e tal. Eu falei, gente, eu acho que Minas na Trilha, ser Minas na Trilha, né? A gente tem o símbolo da borboleta, que eu vou contar já por que da borboleta. Mas ser Minas na Trilha não é ser especificamente de um grupo. É você, assim, entender a sua metamorfose, é você abrir suas asas e você ser livre para poder voar, assim, entendeu? E nisso a gente se encontra uma vez por mês para poder trocar, para poder juntar e compartilhar isso, que é muito potente, é muito forte. E eu acho que na natureza, né, na montanha, esse lugar especial, quando a gente se sente por si só e aí esquece, assim, realmente do que é o mundo, né? Quando você tá na montanha, que você entra em conexão consigo mesmo. Então, tipo assim, esses problemas, tipo, por exemplo, nossa, será que eu vou ser atacada aqui? Tem ainda, mas assim, é tão mais leve, que aí você consegue explorar, assim, dentro de si o que você tem de melhor. E aí é muito legal, assim. Então, essa história, né, minha em particular, não foi o que engatou, assim. No início eu não compartilhava isso com as meninas, porque eu falo que o Minas não é sobre eu, é sobre nós. Assim, bom, Flavinha, primeiramente, obrigado por compartilhar uma coisa que é tão íntima assim, né, com a gente aqui. E eu acho que, acima de tudo, é um ato de muita coragem, porque, né, não é uma coisa óbvia que se traz à tona, assim, que se fala, mas o simples fato de você compartilhar essa história com a gente aqui no podcast, eu acho um ato de extrema coragem. Então, assim, primeiramente, parabéns e obrigado pela sinceridade em trazer isso. Pessoas reagem de formas muito, muito distintas a eventos trágicos na vida. Então, você pegou esse evento e você poderia ter transformado isso em, né, infinitas coisas, mas você conseguiu canalizar toda essa energia em um projeto que é maravilhoso e que vem inspirando mulheres, né, e que vem transformando a vida de mulheres. Então, assim, parabéns, muito, muito, sim, de verdade, muito, muito bacana essa história. Obrigada. Assim, é difícil, né, falar sobre isso, falando assim agora que já tem mais de 2 anos,
eu consigo falar sorrindo, né? Eu consigo trazer talvez buscar palavras que sejam melhores para traduzir tudo isso, mas não foi fácil, né? Teve vários, assim, nossa, como a montanha, teve vários altos e baixos, assim. E é importante, né, na verdade, a gente falar sobre isso, é importante a gente saber sobre isso. Então, por isso que o grupo, assim, o Minas na Trilha, eu vejo que, para além da corrida, ele é um lugar seguro, né? E, assim, uma das coisas que eu acho que diminui, que traz um número menor de mulheres no esporte, principalmente na montanha, é isso, é o medo, né? É o medo. O medo trava muito a gente. Eu falo com os meninos assim, tipo, cara, vocês não sabem como que é acordar e ter que ficar preocupada se sair na rua, se vai voltar, se meu shortinho tá com um tamanho que vai ficar causando alguma coisa, alguma vontade nos outros caras para eles ficar, sabe? É triste ter que pensar, a gente ter que viver isso. E assim, por mais que eu já tenha passado por um episódio trágico, eu ainda tenho isso, porque assim, eu ainda vivo num mundo que isso pode acontecer, por mais, né, ainda. De novo, eu posso passar por isso, assim. Então, eu sempre penso, poxa, o que eu posso fazer para poder mudar isso, assim? Então, eu acredito muito na conscientização, né? Aí, lá vem o meu lado professor, a educação. Infelizmente, assim, ou felizmente por ser a saída, ou infelizmente por ser uma coisa que demanda um processo e um tempo mais longo, que eu acredito que venha ser uma coisa que vai mudar de geração para geração. Então, assim, é muito legal que no nosso grupo, no Minas na Trilha, a gente tem diferentes tipos de mulheres. Assim, isso é muito legal, porque aí a troca fica cada vez mais rica. Então, a gente tem mulheres mais velhas e tem algumas mais novas, e aí tem as mais velhas que têm filhas e que né, tem igual a Dani, que já introduz a menina dela na corrida e que ela está se desenvolvendo cada vez mais. Então, eu fico pensando assim, poxa, essa menina, ela vai crescer cada vez mais forte, assim. Então, ela vai ter a força, não só para correr, mas ela vai ter a força de se impor, ela vai ter a força de falar. Ela não vai ter o medo, né, o medo, ele existe, né, é um sentimento que a gente tem, mas, assim, não vai deixar que esse medo atrapalhe ela em alguma coisa, né, e aí acreditando que isso vá, de alguma maneira, mudar, né, porque, infelizmente, né, no mundo machista, silencia muito as vozes ainda das mulheres. Então, parte do nosso lado, nós mulheres, o que a gente pode fazer? Se empoderar, se impor, falar. E os homens conseguir um pouco escutar, conscientizar. Então, assim, eu vou um pouco nessa busca a partir da montanha, que eu acho que é uma coisa muito legal, que eu gosto muito e que também traz várias outras coisas, né? Assim, tem vários outros poderes para cada um, pode trazer. Sim, e acho sensacional que, bom, você explicou que, para além de um coletivo de mulheres que corre nas montanhas, né, o Minas na Trilha também tem essa pegada social, de empoderamento, que vai muito além do esporte. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, bom, hoje, em média, quantas mulheres correm com vocês? Vocês fazem corres mensais, certo? Isso, a gente faz o encontro geralmente uma vez por mês, aí hoje em dia está com uma média de 30 mulheres, o número é Nossa, tipo 2.000, é bastante, hein? tem tido bastante mulheres. No último, que foram 24 quilômetros, foi assim uma trilha super desafiadora, foi bem difícil, que eu lembro que a primeira vez que eu fui, nossa, eu achei bem difícil, tive assim que parar, e tem uma subida lá que é um meio VK, ou seja, você sobe tipo assim, quase uns 500 metros. Na verdade, acho que ele sobe uns 400 metros em 3 quilômetros. Sobe bastante, é bem íngreme. E assim, aí eu fui, eu tive que ficar quase morrendo, mas eu falei assim, não, aí isso desde o início do ano passado, eu falei, eu preciso voltar lá e eu vou voltar lá com as meninas, que elas vão ver e elas vão ser brutas, elas vão pirar e tal. E aí eu fiquei, e aí a gente, como já
tem 2 anos, né, o Minas na Trilha, eu já fui criando alguns eventos especiais. Então, assim, o primeiro semestre, ele tem a ideia de ser alguma coisa mais, de agregar mais mulheres, de tentar fazer alguns corres mais fáceis, alguma pegada um pouco mais em busca de cachoeira, de água e tal, para a gente ir agregando cada vez mais. Em julho, teve a primeira vez o ano passado, mas eu já vou tornar um evento de tradição, que é fazer a Boi Preto, que é uma ultramaratona, só que a gente faz em modo de revezamento. E aí foi bem legal, porque eu acho que desenvolve um pouco essa ideia de, tipo assim, poxa, tem essa distância maior e dá para ir aumentando, e se a gente for, né, dividindo, cada vez mais vai somando e tal. E aí o segundo semestre a gente faz o treino para meia maratona. Que aí em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai aumentando gradativamente nesses 5 meses a distância. Foi tipo 8, 12, 15, 18 e 21, só que nunca é 21, sempre há mais. E aí foi sensacional, assim, as meninas piraram. Nossa, tipo, igual tem a Maria, que ela começou a correr com a gente recentemente. A Maria tem mais de 40 anos, eu acho, por aí. E ela começou a correr há pouco tempo. Ela é amiga da Dani. Tem um grupinho das meninas que são um pouco mais velhas que eu acho a coisa mais fofa. Eu adoro, assim. Como que é legal que elas marcam de se encontrar lá no Minas, assim. Elas pegaram de ser uma parada, assim, para a vida delas mesmo. E aí ela tem os grupinhos dela. E aí a Maria, por exemplo, para ela foi uma inspiração conseguir fazer esses 21. Não só para ela, mas eu tô pegando a Maria porque eu lembro quando começou os 8 quilômetros, e aí acho que ela ficou para trás, corre, e aí ela chegou para mim e falou assim, nossa, eu fiquei para trás, foi difícil demais, eu não quero ficar para trás, não, eu vou treinar, eu juro que eu vou treinar pro próximo corre, e eu não vou ficar para trás. E ela continuou, sabe? Ela foi treinando e ela pegou aquilo que ela falou assim, não, eu preciso ir porque vai ter o Corre do Minas na trilha, e eu vou estar lá com as meninas e tal. E assim, nesse período, nesse semestre, ela desenvolveu muito, assim, eu acho isso muito legal, porque eu tenho certeza que foi um desenvolvimento não só na corrida, mas interior mesmo, dela saber, poxa, eu consigo, assim, se eu quiser fazer, se eu me programar, se eu organizar, eu consigo fazer, eu sou capaz, eu tenho essa força, entendeu? Isso é legal demais. Não, e assim, me impressionou porque, bom, você conseguir reunir uma média de 30 mulheres para correr 24 quilômetros na montanha, que é isso, é bizarro, assim, porque, assim, primeiro que 24 quilômetros na cidade, 24 quilômetros na montanha são coisas totalmente distintas, né? Então, que isso, que mulherada braba, hein? A mulherada é braba, sabe? Bom, não, eu ia te perguntar, assim, você contando aqui sobre o Minas, dá para ver quanta satisfação você tem em tocar esse projeto. Mas o que você diria que te dá mais satisfação? Eu acho que a inspiração, assim, de cada uma, de conhecer tantas mulheres diferentes. Isso eu acho muito legal. Como eu posso dizer que eu fui a única que participei de todos, é, já tiveram algumas que foram uma vez e acabou não indo, aí tem algumas que começam a ir, e aí depois param, e aí cada vez vai surgindo mulheres diferentes, então assim, eu gosto de conversar, eu sou bem conversada, eu negócio de falar lá também, e aí durante o corre, eu gosto também de conversar correndo, sabe? Aí eu vou conversando com as meninas, trocando, às vezes elas ficam meio, aham, tô te ouvindo. Pode falar. Aham. E eu lá, pá, 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 pá. Mas é legal, porque aí a gente vai trocando, assim, várias experiências, então eu aprendo muito com elas, né? Não, legal demais escutar de você isso. E, assim, já que a gente está falando aqui de inspiração e, né, dessa troca intensa que você tem com todas essas mulheres, eu imagino que o Minas na Trilha, né, ao longo desses agora, o que, já mais de 2 anos, quase 2 anos de atividade, deve ter gerado muitas histórias bacanas, né? Tem alguma em especial, assim, que te tocou, que você, enfim, que você achou mais bacana? Bom, teve uma vez que a gente teve um corre no topo do mundo, que a gente ia fazer 12 quilômetros lá. E aí teve a Andrea. A Andrea Bom, é uma...
Desculpa, só Oi. para te interromper aqui, quem tá escutando a gente, Topo do Mundo, para quem não conhece, ela não tá falando do Everest não, tá? Topo do Mundo é lá perto de BH, um lugar irado, dá para ver Isso. o pôr do sol. Na Serra da Moeda, é uma trilha bem interessante, ela é aberta, você tá, tipo, mais ou menos ali no topo já, né, da montanha, e aí você fica correndo na crista, praticamente, mas assim, é só sobe e desce, quase não tem plano reto nenhum, só sobe e desce, e é bem técnico, porque as pedras lá são bem soltas. E aí tem a Andrea, que é uma mulher sensacional. Eu lembro do primeiro corre que ela foi, só que aí lá no topo do mundo ela caiu e machucou o braço, o punho. E assim, nunca tinha ninguém caído até então. E aí eu já cheguei assim, e quando eu vi de longe, eu vi que já tava as meninas tudo em volta e dando apoio, a situação já tava meio assim, resolvida. Ela tinha colocado uma faixa, aí alguém tinha uma água, e foi uma menina ajudando a outra. De repente o negócio estava resolvido, assim, e ela é muito foda, porque ela é muito forte, assim. O que me impressiona dela é que ela é muito forte, assim. Ela já tem mais de 40 anos também, e aí ela machucou de verdade. Mas ela continuou e ela estava bem, e com carisma lá em cima e tudo certo. E assim, aquilo ali, você se sente responsável, né? E eu fiquei preocupada depois com ela, porque aí ela teve que fazer cirurgia, ela teve que ficar um tempo parada, e ela pedala também, e aí ela ficava, né? E eu falei, meu Deus, eu fui a causadora disso tudo, e eu vou causar um trauma na vida dela. E ela nunca mais vai correr, não vai gostar mais, vai ficar com medo, e que não sei o quê. Não é que a bicha voltou, passou um pouquinho. Acho que essa foi uma história que me marcou, assim. Não, bacana demais. E assim, bom, o Minas então começou mais não, né? Começou só com a corrida de montanha, e aí agora você estava comentando sobre escalada, também tem mountain bike, então assim, tá virando meio que um coletivo poliesportivo, é? Então, eu acho que o principal é a montanha. A gente começou com o trail run, e aí depois eu quis fazer a inserção da bike. O mountain bike, ele é muito massa na questão de uma superação do medo, assim, mesmo. Tem subidas e descidas, e você pode cair, e a queda é diferente, né? Então, acho que a gente pode explorar mais. E como tá na montanha, né? Porque chega final de semana, aí você vai e faz o seu longão de corrida. Aí no domingo, você vai fazer, vai pedalar, ué. Tem também aquela frase clássica de corrida que eu gosto bastante, fala sobre ela, de que sozinha você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Com a bike também você vai mais longe ainda. Ela vai te ajudar. Não, que bacana. E como você disse, no entorno da montanha tem uma infinidade de esportes para se fazer, né? E que bacana que vocês estão conseguindo explorar diferentes modalidades. Mas então, assim, a outra pergunta que eu queria te fazer é porque assim, eu imagino que, de uma maneira geral, o trail run não é um esporte que tenha muitas barreiras no sentido de equipamentos, né, e etc. Acho que quando a gente fala de barreiras de entrada, elas são relativamente menores do que outros esportes. Mas, de uma maneira geral, assim, que dicas assim você daria para encorajar mulheres que estão querendo começar a fazer esportes de montanha, começar no trail run? Então, eu vejo que uma grande dificuldade inicial, assim, das mulheres no trail, na corrida de montanha, é o medo. Inicialmente é o medo de... Pode ser o medo realmente de estar ali na montanha e aparecer alguém ou aparecer um bicho, de se perder e de não dar conta. Eu vejo que, assim, esse é o que eu escuto mais das meninas falarem, que é a dificuldade que elas sentem. Então, quando vem meninas mandam mensagem para perguntar, eu gosto muito de correr, de trilha, tenho vontade de correr, como é que eu faço? Eu acho que primeiro você tem que realmente ir na montanha, você precisa ter uma resistência maior. Então, eu falo com as meninas que a gente tem que pensar mais em tempo do que distância. Então, é importante já ter
um condicionamento físico, você conseguir trabalhar, né, de acostumar o seu corpo a aguentar um certo tempo de atividade física, né? Então, às vezes, assim, os nossos corres, eu sempre calculo em média de pelo menos 2 horas. Por mais que seja um pouco menor, porque geralmente os menores a gente para em algum lugar específico. Demora mais. Então, pelo menos umas 2 horas para não ser algo traumatizante. Aí, então, essa questão de dar conta. Realmente, para você dar conta, você precisa treinar. Você precisa estar trabalhando ali seu corpo. Então, se alimentar bem, fortalecer, que são coisas, assim, não só para a corrida, mas que faz bem para a vida e para o mental, né? Que quando você começa a mexer nisso tudo, sua cabeça muda. De repente, seus problemas que eram um tamanho tão grande, você consegue ver que eles estão ali, mas você consegue lidar melhor. Aí, outra questão do medo, né? É importante você estar sempre preparado, para o que pode acontecer. Então, principalmente na trilha, é bom você ter, né, a mochila ali com água, com uma comida, né, um alimento, e aí pode ser gel, pode ser de fácil absorção, paçoquinha, bananinha, geleia, sanduíche. Aí tem várias opções que aí isso vai de cada um ali da alimentação, do que está acostumado, o corpo de cada um, mas a questão é se prepara para a chuva. Tem que saber que tudo pode acontecer na montanha. O tempo pode virar, a trilha pode estar errada. Então é começar a ter essa consciência, tipo assim, né? Toda vez que eu vou para montanha, mesmo não estando preparada, você dá o aceito e concorda com os termos e condições que tudo pode acontecer. Assim como na vida, do nada, né? A pandemia aí foi um ótimo exemplo, como do nada tudo pode virar. E a gente tem que saber se virar. E aí outra coisa pela questão de se perder, de estar preparado e tal, é importante você ter uma rota, ou se você não tiver uma rota, e se você for sozinha, avisar para alguém. Hoje em dia a gente tem algumas ferramentas que, né, ajudam com isso, igual o Strava, ele tem o Garmin também, Live Track, que você pode compartilhar, avisa, né, para alguém. Você ter o mapa ali para você pelo menos saber por onde você passou, por onde você começou, se você não tiver uma rota. Então, é importante você pensar nessas coisas, assim, até você criar uma certa segurança e tal. Não, e eu acho bom que você trouxe dicas muito práticas, né? Então, você, mulher que está nos escutando aí, gostaria de começar na corrida de montanha, principalmente você que é de BH, pelo amor de Deus, manda uma mensagem para Flavinha aí, vamos. É, Era um empurrãozinho que estava faltando, né? exatamente. Porque aí ficou faltando falar isso que às vezes começar com pessoas é legal, porque te dá uma incentivada, assim. O correr sozinho, eu gosto muito dos dois, porque o correr sozinho, minha filha, é terapia, né? Aquele momento de você com você mesmo. Mas correr com outras pessoas também é muito legal. Então, assim, às vezes você buscar um grupo, né? A gente corre uma vez só no mês, porque para assumir aquele compromisso, né? De uma vez, e entender que uma vez por mês você tem que se dar um tempo dedicado para você. Porque aí no Minas você não vai pelas outras, você vai por você. Então é saber se não, esse é o meu momento. Mas a gente tem conexão com vários outros grupos, né? Eu tem Calmo Clima, tem Tim Piranhas, tem Bairro BH, tem a Boi Preta e tem os grupos de assessoria, Minas Trail também que faz rolê. Aí de bike tem um tanto. Então, assim, eu tô sempre buscando conexões com outros grupos, conversar com outros grupos, né? Agregar cada vez mais. Não, massa demais, Flavinha. Quais são os planos futuros que você vislumbra para o Minas na Trilha? Então, nós vamos comemorar 2 anos, em março. Apesar de ter começado em janeiro, né? O primeiro corre despretensioso foi em janeiro, mas a gente comemora em março, porque foi em março que veio tudo, assim, que veio a criação do nome, porque até então não tinha uma ideia do que seria, e aí que a gente fez lá na Loca das Borboletas. Então, assim, o porquê da borboleta, que eu falei que eu ia acabar falando uma hora, do nosso símbolo, né? Quem criou foi a Babi Perê, que é uma designer lá da Serra do Cipó, que a gente acaba fazendo alguns corres lá com ela também, que ela é sensacional. Eu falei com ela que, né, que
A borboleta azul, especificamente, que a gente sempre encontra com ela aqui nas montanhas da região, o fato dela ser uma borboleta, né? E a borboleta, ela é, né, um animal que passa por metamorfose, é um animal que voa livre, né? Que tem sua liberdade, mas apesar de ser uma coisa bem interessante que eu descobri depois do Minas na Trilha, a borboleta, ela vive sozinha, mas ela se junta em grupos para momentos específicos, às vezes para ir buscar comida, às vezes para poder acasalar. Então, assim, ela vive sozinha, mas ela vive em grupos também. E aí teve isso que foi um lugar marco, a Loca das Borboletas, em março, que aí a gente teve 18 mulheres nesse dia, e aí por isso que eu marco como o aniversário. Aí esse ano eu quero fazer um aniversário de 2 anos, quero tentar fazer um evento, assim, interessante, mas bacana, aberto para todo mundo, para a gente celebrar não só nós mulheres, mas a comunidade, assim, de tudo que tem sido feito, porque eu acredito que o nosso movimento, ele agrega as meninas, mas não só as meninas. As meninas podem influenciar um outro cara, né, um outro amigo e tal, e da gente comunicar, né, com os outros grupos. E aí a gente vai manter o revezamento da Boi Preto, que é para julho, manter os treinamentos lá para o segundo semestre da meia maratona, no final do ano, fazer um corre mais longo. Quero fazer mais algumas viagens, então a gente vai começar a viajar para algumas provas em outros estados, para além de Minas Gerais. E pretendo esse ano fazer alguma coisa de experiência de montanha, que a gente consiga misturar isso tudo, assim. O meu sonho é a gente ainda voar na montanha de verdade. Então, é isso. Não sei qual montanha ainda, como que vai ser, mas a gente vai chegar lá. Isso é demais. E assim, eu acho os planos muito animadores e eu tenho certeza que, bom, você tem o objetivo aí de, né, alçar voos maiores, fazer eventos em lugares mais distantes e tudo mais. Eu tenho certeza que se você continuar fazendo esse trabalho, né, com muito amor, uma coisa que você genuinamente gosta, inspirando e sendo inspirada, eu tenho certeza que é só uma questão de tempo e vocês vão chegar lá, assim. Mas aí, bom, já caminhando aqui pro final da nossa conversa, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Bom, eu não sei se teria uma mensagem específica, porque eu acho isso meio... Assim, eu não sou coaching, né? E apesar de ser professora e né, sou ali geralmente a pessoa que está falando o que é, né? Eu não gosto muito dessa ideia, não. Eu sinto, sim, se cada um tomasse conta de si próprio, né? Toma conta de si, conta da sua vida, porque já é tão difícil. É tão difícil tomar conta da sua própria vida. Gente, é difícil ter que cuidar da sua alimentação direito, é difícil você ter que, né, se programar para poder correr. Assim, é difícil você conseguir dar conta disso tudo. Então, assim, cuida de si, porque se cada um cuidasse bem de si, a gente estaria até mais disposto para ajudar o outro, realmente conseguir ajudar o outro, porque eu acho que a gente só consegue ajudar o outro de verdade quando a gente está bem. Então, talvez se eu fosse trabalhar numa mensagem, eu trabalharia algo em torno disso. Não, muito massa. Muito obrigado, assim, enfim, acho a mensagem super válida e muito obrigado por ter compartilhado sua história, ter compartilhado a história do Minas e desejo todo o sucesso do mundo para vocês aí. Obrigada, João. Fiquei muito feliz também com o convite. E se você escutou esse episódio até o final, eu imagino que você tenha gostado, então a melhor forma de apoiar o podcast é deixar sua avaliação, se inscrever, seguir e compartilhar com quem você gosta. Mas se você quiser ir além e fazer uma contribuição financeira impactando diretamente o nosso trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição e é isso. Muito obrigado e até semana que vem.